Olá a todos e todas, estamos aqui abrindo mais uma semana conturbada no mundo, com guerra, com pandemia ainda, mas vamos falar de outra coisa. Vamos falar do Oscar, que vai ser entregue no final desse mês e vários filmes estão chegando às telas brasileiras. Um deles é Belfast, do Kenneth Branagh, em que ele faz um retrato muito emotivo das memórias dele na Irlanda do final dos anos 60. E ele tem um alter ego no filme, que é o menino Buddy, que é o estreante Jude Hill, que é bastante encantador, e ele, através dos olhos desse menino, que a história é contada. Nessa Irlanda que começa a se dividir entre os conflitos dos protestantes e católicos, que virou aquela guerra civil sangrenta, que causou a imigração de milhares e milhares de irlandeses. Esse filme, essa situação é vista pelo menino, pela família dele, que é protestante, e a gente acompanha isso com um olhar bastante intimista, é um retrato de época bastante interessante, né? Ele tem um tantinho, assim, de dose de açúcar a mais, me parece, e que isso impede que o filme seja tão bem realizado quanto foi o Roma, do Alfonso Cuarón, como retrato de passado, de país, né? Mas mesmo assim, é um filme bastante envolvente, tem 7 indicações ao Oscar, inclusive filme, direção, roteiro original, e tem os 2 veteranos maravilhosos também, Sharon Hines e Judi Dench, que são os avós do menino. Eu recomendo bastante, que é um filme legal, é um filme branco e preto, né? Então tem aquele ar de álbum de retratos, né? É bem encantador. Não sejam contra filme branco e preto, por favor, hein? Por favor. Ninguém aqui pode ser contra filme branco e preto, que tem um charme todo especial. E eu volto a falar de Pasolini, até porque essa semana no CineWeb nós estamos dando crítica de 2 filmes dele que estão na MUBI, uma homenagem ao centenário do nascimento desse grande diretor italiano, grande e polêmico na época dele, e talvez se ele tivesse hoje seria mais polêmico ainda, né? Porque o Pasolini era uma pessoa que não se furtava de discutir nenhum assunto, nenhuma questão, e ele era sempre muito veemente nas posições dele. Ele era ateu, homossexual, comunista, e ele não tinha medo de discutir, de brigar com ninguém. A obra dele é uma obra muito variada e muito corajosa, né? E justamente, o que está em cartaz no MUBI, a Catone, Desajuste Social, que é o filme de estreia dele, que é de 1961, quando ele já era um escritor conhecido, ele já era roteirista, ele tinha participado do roteiro, por exemplo, do Noites de Cabiria, do Fellini, e justamente o Acatone é um cafetão, interpretado pelo Franco Sitti, e esse submundo dessas periferias de Roma, desses seres deserdados, desses marginais, era um mundo que o Pasolini frequentava e conhecia muito bem, então ele tinha conhecimento de causa, e no filme está toda a dor, a contradição, e ele não tem meios tons para mostrar as contradições, as maldades, e também a humanidade dessas pessoas, né? O filme tem essa complexidade, né? E também o Evangelho segundo São Mateus, que é um filme completamente diferente, 64, ele ganhou o grande prêmio do júri em Veneza, e é justamente uma abordagem humana desse Cristo num cenário maravilhoso em Matera, né, e com várias pessoas, não atores, né, interpretando as pessoas daquele tempo. Então, eu acho que ele tem uma abordagem assim, de Cristo como um ser humano integrado ao seu tempo, né, despido daquela áurea tão sagrada, porque é a visão de um cara humanista como o Pasolini, né, e comunista também. Então, esses 2 filmes eu recomendo muito, também são branco e preto, né? E acho que isso faz faz todo sentido, inclusive no tipo de filmes que eles são. Bom, fora disso, eu quero falar de um assunto, porque a gente está vivendo uma guerra, Ucrânia e Rússia, e tem uma parte das pessoas que estão fazendo um cancelamento da arte russa, que eu acho que não faz nenhum sentido, né? A arte russa, ela existe, ela é parte da herança da arte do mundo, e ela não pode, de modo algum, ser cancelada nem ignorada. Ela não tem nada a ver com essa guerra, né? E por causa disso, até eu quero chamar a atenção para o Encoraçado Potemkin, do Sergei Eisenstein, que está voltando ao cartaz aqui em São Paulo, no Petra Belas Artes. E é um filme que mudou simplesmente o conceito da montagem no cinema, um filme de 1925, um filme mudo, rodado inclusive ali, onde é um dos cenários dessa guerra, né, das escadarias de Odessa,
E ele é um filme para as pessoas verem e reverem para entender o vanguardismo do Sergei Eisenstein, né? Isso é uma joia da arte cinematográfica mundial. E também a gente tem a ascensão da Larissa Shepitko, que está em cartaz no YouTube esse fim de semana até esse domingo às 19 horas, no canal do CPC UMIS, que sempre traz esses clássicos do cinema soviético, do cinema russo, gratuitamente, com bastante qualidade. E esse basicamente é um filme lindo, que é ambientado na Segunda Guerra Mundial, mostra os partisãs russos em busca de comida, combatendo os nazistas e sofrendo todas as consequências. Até é uma história de guerra, né? E que serve para lembrar que os russos também viveram inúmeras guerras, e inclusive essa Segunda Guerra Mundial. Fora disso, a gente tem também, no Sesc Digital, a gente sempre tem muitos filmes de primeira linha, gratuitamente, por vários meses até, e eu quero destacar essa semana o documentário Libertem Angela Davis, da Shola Lynch, que é um perfil incrível dessa figura luminar do mundo, que é Angela Davis, né? Uma ativista, uma filósofa, uma feminista, uma mulher incrível. E ela focaliza nesse filme basicamente um episódio muito dramático da vida da Angela Davis, que ela foi acusada de cúmplice de uma tomada de um tribunal, que terminou no assassinato de um juiz. Ela foi acusada como cúmplice e ela correu o risco de ser condenada à morte durante o governo Richard Nixon, que ela era super perseguida pelo FBI e naquela época pelo Edgar Hoover. E é um filme que mostra bem essas questões políticas e esses ativistas que são assim faróis para o mundo, como a Angela Davis, né? Então não percam. E nesse domingo também no Canal Brasil tem o Som ao Redor, do Kleber Mendonça Filho, que é um dos grandes filmes brasileiros, né? O primeiro longa do Kleber. Eu também recomendo muito, que ele focaliza aspectos muito importantes aqui da nossa vida brasileira, através da ação de seguranças numa vizinhança classe média lá de Recife, que também sempre é bom a gente destacar. Não esqueçam, gente, que a gente continua em campanha de financiamento coletivo, tá? A época não tá fácil para quem é da cultura, então entrem lá no Catarse e vejam formas de contribuir um pouquinho com a gente.